Muito bem, gente. Então nós vamos lá para o capítulo 9, a quinta praga, que trata aqui da peste nos animais, né? E nós vamos ver o que nós podemos aprender com essa situação vivida aqui pelo Egito. Então vamos ler. Alguém pode ler, por favor, o versículo 1 até o versículo 3, para a gente iniciar. Muito bem, já haviam ocorrido então até aqui 4 pragas, esta é a quinta praga. Vemos que algumas dessas pragas que foram derramadas sobre o Egito, algumas foram simplesmente aconteceram. Essa já antes de acontecer a praga, há uma advertência a Faraó. Nem sempre há uma advertência, mas nessa daqui particularmente tem esta advertência. Essa praga de atingir os animais todos, mas com uma distinção aqui, que estavam no campo. Então aqui não está tratando os animais que estivessem guardados, que estivessem na estrebaria, que estivessem abrigados, mas os animais que estão aqui no campo. Tanto é que a gente vai ver como que pode depois aparecer algum animal. Porque nem todo animal estava no campo, mas o que estava no campo foi atingido por esta praga, por esta peste gravíssima. Nós não sabemos aqui exatamente o que se tratava, mas aqui no final do verso 3 diz, com pestilência gravíssima. Nessa praga também, nós vemos que, em geral, em todas elas aconteceu, mas nessa aqui vem escrito que o Senhor vai fazer distinção entre os animais dos egípcios e os animais dos hebreus, do seu povo. Vemos isso aqui no versículo 4 e 5. Pode ler alguém? 4. Muito bem. Então vemos aqui, o Senhor já está declarando que vai fazer uma distinção. Eu sempre que eu vejo essas coisas, a gente acha assim, é algo realmente sobrenatural, né? Os limites aqui. Era possível, não sabemos aqui geograficamente a distância que estavam os animais dos hebreus dos animais dos egípcios. Mas independente da distância, os animais que pertenciam aos judeus, aos hebreus, não eram atingidos por essa doença, por essa enfermidade, e os animais dos egípcios, que podiam estar a pouca distância, seriam atingidos. E isso mostra o domínio, né? Sempre nós estamos destacando isso, o domínio, e o Senhor está mostrando isso não só para os egípcios, mas para o seu povo também. O domínio, o controle que ele tem sobre estas coisas, né? A distinção, as moscas que entraram em todo o território egípcio e não passou para o território hebreu. Como que pode isso? Como que pode as moscas decidirem, a gente só pode ir até aqui, daqui para lá? Como que funciona isso? Nós não conseguimos compreender esse poder, essa autoridade, esse domínio de Deus sobre estas coisas. Mas o fato é que o Senhor já diz aqui que Ele fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, como de fato Ele fez. É possível, nós também acreditamos aqui, que é possível que alguns egípcios já dentro do que estava acontecendo, alguns já estavam dando, digamos, crédito àquilo que Moisés vinha e anunciava.
Faraó continuava com o coração endurecido e os seus oficiais juntamente com ele. Mas é possível que dentre o povo, alguns quando chegava lá, olha, Moisés falou que vai vir, então, bom, se vocês querem deixar de vocês no campo, eu deixo o meu, eu vou recolher. É possível que dentro do própria nação egípcia já estivesse acontecendo esse tipo de situação. Por quê? Porque o contexto já estava mostrando a autoridade da palavra que Moisés anunciava, as advertências que Moisés fazia. Então é possível que alguns, por temor a Deus, guardassem os seus animais e assim tivesse preservado a eles. Vemos ainda aqui que a praga é anunciada para o dia seguinte, né? Vemos lá, ele anunciou num dia, ele foi lá, advertiu num dia, mas no dia seguinte é que vai acontecer. Podem ler alguém versículos 6 e 7. Muito bem, então nós vemos aqui que o Senhor, então no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu. Mas é importante frisar, todo o que estava no campo. Vai aparecer depois na história animais, mas daí o que aconteceu? Então não morreu. A praga seria com aqueles animais que estivessem no campo. Isso está declarado aqui no versículo 3, quando diz lá no verso 3, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo. Estava no campo. É essa a ideia. E vemos aqui que o Senhor no dia seguinte fez com que todo o rebanho dos egípcios, que estava no campo, fica aí subentendido, morreu. Mas do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Nenhum foi atingido. E vemos que o faraó foi verificar isso. Ele foi constatar essa situação. O faraó mandou ver, né, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Ele mandou verificar. Ele não acreditava, ainda que já fosse a quinta vez que a situação que isso estava acontecendo, alguma coisa sobrenatural, ele continuava endurecido. Ele não dava crédito. Às vezes nós parece que estamos assim diante de Deus, entendendo que as coisas não estão dando certo, que tudo parece que está nos mostrando que alguma coisa precisa ser corrigida, mas nós condenamos facilmente o faraó, mas muita gente age assim, muito cristão está assim, tá dando cabeçada e não percebe que o Senhor de alguma maneira está interferindo. A gente lembra aqui a história de Balaão, né? Balaão está lá com a jumenta, aí de repente a jumenta se espremeu, ele estava num corredor de vegetação, estava ali nesse corredor e a jumenta espremeu ele de um lado desse corredor. E ele não entendeu, e daqui a pouco espremeu de novo. Ele falou, mas tem tanto espaço, por que ela está me espremendo? E começou a açoitar a jumenta. E a jumenta fala para ele, mas escuta, você me conhece há um tempo, é assim que eu ajo sempre? Ele falou, não. Ele começou a conversar com a jumenta sem se... Não, pois então, alguma coisa está errada. Às vezes a vida é assim, alguma coisa notoriamente não está batendo, é assim que a gente usa o termo, não está batendo, mas a gente vai insistindo e quer atropelar e não para falar, peraí, deixa eu raciocinar aqui, o que pode estar acontecendo? Por que as coisas não estão caminhando como deveriam caminhar, ou como de um modo geral caminharia? Deve haver um bom senso. Mas nós vemos aqui que o faraó, independente disso, ele não dava crédito, mesmo sendo já esta a quinta praga. Mandou ver, verificou que não morrera, porém o coração do faraó se endureceu, né? O coração do faraó se endureceu.
E aqui essa afirmação traz para o próprio faraó, nesse momento, a responsabilidade do seu endurecimento. Nós falamos sobre isso a semana passada. Tem situações, dentro desse contexto todo das pragas, que você lê, o Senhor endureceu o coração de faraó. Mas tem situações que o faraó endurece sozinho. Deus tinha um plano com tudo isso. Nós estamos acompanhando isso desde o primeiro contato de Moisés com o faraó. Deus tem um plano. Deus está com esses acontecimentos localizados geograficamente no Egito. Naquele dia o Senhor tinha um plano. Para que hoje, 2019, todos nós, todo o mundo civilizado conhecesse essa história. E essa é uma das histórias mais conhecidas. O Senhor estava se revelando não só ao Egito, que tinha os seus múltiplos deuses, seus múltiplos ídolos que eles adoravam, mas também se revelou ao seu próprio povo para que conhecesse o seu poder e a sua autoridade. Então nós vemos que o faraó, mesmo diante de tudo isso, se endureceu e não deixou ir o povo. Então continuou lá. O que acontece? Sexta praga. Vamos lá então, as úlceras. Pode ler alguém, versículo 8 e o 9. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores, e se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Vejam que nessa praga aqui já não há advertência. Curiosamente, nós não conseguimos captar essa razão. É Arão que vai lá apanhar a cinza e é Moisés que vai atirar a cinza. Ambos estavam ali sendo instrumentos do Senhor nesse confronto com Faraó, com todas as hostes egípcias. Todo o povo egípcio estava de repente vendo que os seus deuses todos que eles adoravam, nada podia fazer por eles. Eles estavam sendo, digamos assim, humilhados. Estavam sendo humilhados. Eles adoravam os animais e de repente a peste atinge os seus animais. Eles adoravam rã e de repente as rãs invadem o Egito, trazendo um problema tremendo para eles. Ou seja, eles estavam sendo confrontados com as crenças deles através de tudo isso que estava acontecendo. E aqui vem mais uma praga, que agora não vai atingir mais os animais, agora vai envolver também os homens. Então ele ia tirar essas cinzas, ia tirar para o céu diante do faraó. Ela se tornaria em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. E vai se tornar aqui em tumores que arrebentem, né? Tumores. Então a gente imagina essa situação, o povo todo egípcio enfrentando. Diz aqui o versos 10 a 12. Vai lá, pode ler alguém. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores e se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os matos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos matos e em todos os vertentes. Isso. O Senhor endureceu o coração do Faraó e este não ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Muito bem. Vemos aqui, e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Tumores em todos eles. Sem dúvida, as dores, o desconforto de tudo isso, fez com que eles nem permanecessem na presença de Moisés.
todo mundo, não só os homens, os animais, mas agora os homens também afetados por esta praga, tudo isso estava mostrando para o Egito que eles estavam enfraquecidos, que eles não tinham mais domínio. Só que esse reconhecimento não acontecia. De acordo com esse relato, vimos que não houve prazo, nem advertência, embora não haja qualquer menção aqui, provavelmente esses tumores não atingiram os judeus, né? Não teve nada aqui que diga que aconteceu alguma coisa lá, então continua aquela distinção, mesmo sem ter havido qualquer menção disso. Nesse contexto, vemos claramente que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E aí vem uma pergunta, né? Será que nesta situação particular, movido pelo quadro dos tumores, ele estaria disposto a negociar ou mesmo a ceder e o Senhor interferiu? Nós não temos essa resposta. Nós sabemos que o projeto de Deus, Moisés não sabia, nós sabemos, que eram 10 pragas. Essa praga era, no caso aqui, era a 6ª praga. Não era para terminar aqui. Então, sem dúvida, o coração de Faraó teria que permanecer esse tempo todo. E o Senhor não estava, sempre é bom a gente relembrar isso, Deus não estava endurecendo o coração de Faraó, sendo Faraó uma pessoa maleável, tratável. Era uma pessoa soberba, uma pessoa dura de coração, e o Senhor é que estava moldando. O Senhor é que estava aqui agindo no coração dele. E nós já vimos isso quando falamos sobre o livre-arbítrio. Lá em Provérbios, capítulo, acho que 20, versículo 1, quando diz que assim como um ribeiro de águas é o coração do rei nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer, ele o inclina. Acabou. O fato é que, mesmo que Faraó, aqui, por causa da fraqueza da situação que ele estava enfrentando, ele não ia pensar sequer em liberar o povo, de fato, porque Deus estava endurecendo seu coração. Isso é pano para manga, mas se a gente for de cada vez que entrar aqui, ter que lembrar a situação, fica difícil. O fato é que desde o capítulo 3, versículo 19, né? Lá voltando lá, capítulo 3, versículo 19, desde lá o Senhor apresenta a Moisés a disposição natural do Faraó com respeito ao seu povo. 3,19, só recordando. Isso daqui essa cena é quando Deus está chamando Moisés ainda para começar a tratar com o Faraó. O que ele diz para Moisés? Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. O Senhor, desde o começo, tinha preparado Moisés. Moisés, não pensa que vai chegar lá e o Faraó vai liberar. E o Senhor também não queria. Como que nós conheceríamos a história do poder de Deus das 10 pragas se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu? Mas o Senhor já preveniu que ele não ia liberar. Muito bem. Mas ele acrescenta ainda no capítulo 4, versículo 21, ele acrescenta, eu lhe endurecerei. Pode ler alguém aí, 4, 21. Acabou. É isso. O Faraó não ia fazer o que ele queria. O Faraó ia fazer o que o Senhor queria que ele fizesse. A história não mudou. Deus não mudou. Não há rei, não há autoridade. A gente pode colocar aqui os nomes. Donald Trump, pode colocar aqui quem você? O Nicolás Maduro. Por que é como é? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor tem o domínio sobre o coração de todo homem. Acabou. A Bíblia não discute
outra forma. Então estas coisas nos ensinam que o poder, né, acerca do poder, autoridade de Deus sobre todas as coisas. Ele poderia consertar o mundo, impedir que os homens cometessem os erros que cometem. Claro que poderia. Fazer com que Nicolás Maduro caísse do poder? Ele já está maduro mesmo, né? Podia fazer com que Nicolás Maduro caísse do poder, com que as mãos do poder islâmico, que se levantam na perseguição aos cristãos, apodrecessem nos braços. Deus podia fazer isso. Deus podia fazer com que as mentes que defendem a ideologia de gênero enlouquecessem, que os grandes narcotraficantes não acordassem para fazer seus negócios. Deus podia resolver tudo isso. Se você não crê nisso, a Bíblia ensina exatamente o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. Todos os problemas que você imagina, Deus poderia resolver. Como poderia aqui resolver o problema da saída do povo de uma forma imediata. Não precisaria. Para que pragas? Para que isso? Para que isso? Mas Deus tem propósitos. Propósitos que são propósitos dele. E Isaías, nós já vimos isso, acho que a semana passada, retrasada, que Isaías também aprendeu que, olha, o Senhor diz para ele, olha, seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. Propósitos de Deus. Deus não tem propósito só em coisas grandes como essas, coisas pequenininhas da vida da gente. Deus também tem propósito, sim. No dia a dia, cada detalhe, cada coisinha, Deus tem os seus propósitos. Mas assim como nos dias de Faraó, na história do mundo, tudo segue o plano de Deus, sejam os tumores, os piolhos, as moscas, as rãs da vida, não tem jeito. Muito bem. 7ª praga. A chuva de pedras, tá? Chuva de pedras. Vamos falar um pouco agora sobre as chuvas de pedras, porque ela tem muita coisa para a gente aprender com esta chuva de pedras. Então vamos ler aqui um pouquinho aqui dos versículos 13 a 15. Muito bem. Então, o que nós vemos aqui nesse texto, né? Coisa interessante. Essa praga, particularmente, o Senhor está sendo uma ameaça mais, uma advertência mais grave, né? Desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante na terra. É possível que, apesar de tudo aquilo que o faraó tinha visto e seus oficiais, eles ainda vivessem na comparação, ou achando Deus semelhante a outros deuses. Talvez eles não tinham compreendido ainda a autoridade, o poder, a grandeza de Deus, como deveriam compreender, né? Ainda parece que pelas palavras que são dirigidas a ele, que eles ainda achavam que Deus não era o Deus dos deuses. Muitas vezes nos Salmos você lê, né? Tu és o Deus dos deuses. Não existem outros deuses, mas aqui se referindo à ideia humana.
se referindo às crenças humanas, que adoravam tantas divindades. Então ele está dizendo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. E aqui ele fala aquilo que nós estávamos falando, pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilicência, e teria sido cortado da terra. Eu já poderia ter resolvido esse problema há muito tempo. Às vezes a gente não entende, por que Deus permite essa situação, aquele problema? Por que Ele permite que aquela pessoa, que aquele... Nem sempre nós temos resposta. Aqui nós sabemos o que estava acontecendo porque está revelado, está aqui relatado nas Escrituras. Mas nós temos um Deus que é sábio, um Deus que é perfeito, um Deus que é justo. Então, mesmo quando nós não entendemos, nós não precisamos entender para acreditar no projeto superior de Deus, perfeito, pleno de Deus. Mas deveras, aqui vem, interessante, mas deveras para isso te hei mantido. Por causa disso, eu tenho mantido você. Eu quero que você fique aí no seu trono. Coisa extraordinária aqui está acontecendo. Então nós vemos que, a despeito de todos os feitos, o Senhor, até aqui o rei, em seu coração, talvez ainda comparasse o Senhor com outros deuses. Esta praga, de um modo mais específico, revela a autoridade, a soberania de Deus sobre todos os homens indistintamente. Faraó era o homem mais poderoso daqueles dias. Na história não se registra qualquer outro poder e autoridade naqueles dias comparável ao de Faraó. Ele era uma divindade. Os egípcios eram um povo mais avançado, mais evoluído da face da terra naqueles dias. Então, o Senhor aqui está humilhando, está tirando as forças. Faraó não tinha a mínima reação diante daquilo que Deus estava fazendo, porque isso fazia parte do seu plano. O Senhor deixa claro que se ele e seu povo ainda estão vivos e sustentados, é tão somente porque ele permitiu, e isto em vista deles fazerem parte dos seus planos. Não era por outra razão. Deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra, para que lá em 2019 muita gente ainda fale desse fato que está acontecendo. É isso. Plano de Deus. Projeto do Senhor, propósitos que ele tinha. Faraó era um ímpio, não conhecia Deus e não compreendia estas coisas, ele não entendia isto. Ou seja, Deus o mantinha vivo para o louvor da sua glória. Mantinha o Faraó vivo para o louvor da sua glória. Os fatos ocorridos no Egito, na vida de Faraó, iriam glorificar e exaltar o Senhor. Através das suas obras poderosas na vida do homem mais poderoso daqueles dias, bem como da nação mais aclamada, o nome de Deus seria anunciado e exaltado em toda a terra. Quando os filisteus tiveram que enfrentar Israel, eles falaram, olha, é o Deus que libertou eles do Egito. É o Deus que fez grandes coisas no Egito. A história já estava espalhada. A história já tinha sido anunciada. E aqui nesse ponto, talvez é válido nós considerarmos algumas coisas, né? Você sabe a razão da sua existência? Né? A razão da existência. Por que você existe? Por que eu existo? Por que nós existimos? Por quê? Para o louvor e glória de Deus. É para isso que você existe.
Nós vamos dizer, nós achamos que nascemos para ganhar dinheiro, achamos que nascemos para viver assim ou viver assado, tem gente que pensa assim, eu nasci para ser feliz. O mundo prega isso, você nasceu para que você seja feliz. Você nasceu, o homem nasceu, quem nasceu, nasceu para glória e louvor de Deus. Não é outro motivo, não existe outra razão. A resposta mais aceita nos dias de hoje é que nós nascemos para ser um sucesso. É isso que muitos pais estão passando para os filhos. Você nasceu para ser uma princesa. É uma princesinha, a gente ama, mas você não nasceu para isso. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Essa é a razão da existência. Mas, pastor, isso não quer dizer glorificar o nome do Senhor, e eu vejo glorificar a sua vida. Glorificar a Deus, não existe aqui ou aqui, seja acolá, seja ali, seja onde for, a condição que for, seja da maneira que for, não importa se é rico é para a glória de Deus, se é pobre, para a glória de Deus, se é um excelente profissional, trabalha numa coisa grande de profissão, para a glória de Deus, é a profissão mais humilde, para a glória de Deus. Esse é o ponto. É para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus. E Faraó não era diferente. Nós vamos perdendo de vista, perdendo o foco, né? O termo talvez é o foco, nós vamos perdendo o foco. Nós vamos nos focando em outras coisas. Vamos perdendo noção da razão da nossa existência, seja o saudável, seja o enfermo, seja o brasileiro, seja o venezuelano. Nascemos para a glória de Deus. Essa é a razão da existência. Isso quer dizer que o brasileiro do coração do Faraó contra a glória de Deus. O Senhor estava fazendo... Sim. O Senhor estava fazendo isso para a sua glória, para a glória dele, para que ele fosse exaltado, para que o seu povo visse a sua glória, visse o seu poder, visse a sua autoridade. É isso. Então nós nascemos para a glória de Deus. Faraó não entendia isso, que ele nasceu e se tornou quem era para a glória de Deus, né? É como se Deus fala, sabe por que você um dia cresceu menino e agora você está aí nesse trono que você está? Para a glória de Deus. Só que quando a gente é esse menino que agora está no trono, não, é para minha glória. Essa história, gente, é tranquila. Veja Salomão, capítulo 2 de Eclesiastes. Fiz para mim açudes, criei para mim, construí para mim. Salomão cresceu ali cercado de homens que eram profetas, que estavam ali conhecendo, que viveram a história, com Davi, seu pai. No entanto, ele acabou pensando que ele tinha que viver para a glória dele. E nós, a nossa glória, pensar que eu sou pequeno, eu pareço pequeno, mas aqui dentro tem um ser humano que acha que é glória. Então, aqui o Senhor está colocando as coisas no lugar certo, né? O Faraó estava lá para que o seu nome, o nome de Deus fosse exaltado, ele fosse glorificado em toda a terra.
Muito bem, mas e o povo de Deus e nós? Da mesma forma. Infelizmente, nós não compreendemos essa realidade, nós vamos perdendo o foco. Às vezes, a falta dessa consciência se manifesta apenas em algumas situações que podem ocasionalmente ser acompanhadas de arrependimento e confissão. Às vezes, esse momento que a gente perde o foco é só um momento ou outro. Mas, às vezes, a gente vai vivendo a vida desfocado. Vamos levando a vida desfocado da razão da nossa existência, tá? Às vezes, por vezes, a incompreensão de que nascemos para glorificar a Deus se revela no decorrer de uma vida inteira. Salomão passou praticamente a vida inteira desfocado da razão pela qual ele existia, ele era quem era. Só no fim dos seus dias é que ele começa a perceber o que aconteceu. Ele começa a perceber que passou a vida inteira correndo atrás de vaidade, coisas que não valiam a pena. No final dos dias dele, ele vem escrever lá no capítulo 12 do livro de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus anos e cheguem os maus dias, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Passou a vida inteira, grande parte da sua vida, desfocado, se satisfazendo. No capítulo 2, ele disse que se alegrava com todas as suas obras. Até o dia em que ele olhou de fato para as coisas e viu, não ganhei nada. Na verdade, eu perdi o tempo. Então, a importância de termos o foco. Então, não se trata, essas ideias, por vezes, se confrontam. À luz das Escrituras, Deus é soberano, mas o homem é responsável. Uma coisa não tira a atenção da outra. O verso 17 diz assim, o Senhor diz aqui, veja o que o Senhor diz para Faraó, né? Então ele já disse que o Senhor é que tem mantido ele para mostrar na vida dele, para que o nome dele seja anunciado por toda a terra. E no 17 ele exorta, ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Uma pergunta interessante, né? Essas palavras envolvem esse assunto que é discutido na teologia, né? Soberania de Deus e responsabilidade do homem. O Senhor estava agindo na vida do Faraó, mas Faraó era responsável. Você pode pensar, mas espera aí, não é o Senhor que está endurecendo o coração de Faraó? Como que ele aqui exorta, ele aqui dizendo, te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Deus é soberano e o homem é responsável. Essas ideias não se confrontam, elas se completam. Elas se completam. Judas fez o que tinha que fazer, né? Vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Então, primeiramente, só para falar sobre isso, não é uma questão para ser compreendida racionalmente, né? Vou ler aqui algumas coisas aqui, olha. Não se trata de uma questão a ser compreendida racionalmente. Não é algo que seja possível discutir se é justo ou injusto. Alguém poderia falar, mas espera aí, o Senhor endurece o coração de Faraó. Agora o Senhor diz para Faraó, ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Isso é justo? Não é uma questão para se discutir. Em sua soberana vontade, Deus estabeleceu que as coisas fossem dessa forma. Agora, nós podemos crer que isto que não compreendemos é justo e perfeito? Será que nós podemos crer que isso é justo e perfeito? Agora sim nós vamos falar. Ou seja,
Isto é um ato de fé, porque nós cremos em Deus e sabemos que nele não há injustiça, nem imperfeição, insegurança ou dúvida. Ele é bom, santo, amoroso, misericordioso e perfeito em todas as suas áreas, em todas as suas obras. Ou seja, se o Senhor está dizendo que Faraó ainda resiste, é porque havia resistência no coração de Faraó. A gente às vezes corre o risco de pensar, mas espera, Deus endurece o coração de Faraó, significa que Faraó era um cara bonzinho, mas Deus estava endurecendo. Não. Deus estava agindo com ele dentro daquilo que o seu caráter era. Então nós vamos ler aqui algumas coisas para a gente entender um pouco esse conflito. Vamos procurar a ajuda de Paulo aqui para ele nos ajudar a entender um pouco essas coisas. Muito bem. Vamos lá em Romanos 9, versículo 12 e 13. Romanos 9. A gente tem esse conflito da soberania de Deus e responsabilidade humana. Romanos 9, 12 e 13. Alguém pode ler? Já fora Israel, o mais velho será servo do mais moço. É isso? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Muito bem. Então nós vemos aqui esse quadro oferece uma margem para o homem discutir e questionar. Ou seja, Deus é justo? Ele decidiu amar a Jacó e não decidiu não amar Esaú. Deus é justo? Mas, humanamente falando, alguém pode dizer, mas espera aí. Diz aqui que não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado o bem ou o mal, e Deus decidiu amar a Jacó. Deus tomou essa posição. Diz aqui, aí entra essa questão, a justiça, a injustiça, o próprio Paulo esclarece, né? Aqui no versículo 14 a 18, o que diz lá? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover de misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover de compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem gosta, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha o 17 agora, por quê? Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe amar. Deus não faz segredo da sua soberania, Deus não faz segredo de que Ele tem autoridade, nada disso. Isso só fere a mente antropocêntrica do homem que fala, não, mas isso não é justo. Deus é o Senhor, Ele é perfeito. Quando o próprio Paulo levanta a questão de Jacó e de Esaú, ele próprio percebe que isso é algo que alguém poderia discutir se é justo ou é injusto, e ele próprio levanta essa questão. Ele próprio diz, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, ele levanta porque muitos iriam levantar. Peraí, não é justo. Deus amou a Jacó e não quis amar Esaú, mas quem disse que Deus tem obrigação de amar Jacó ou que Deus tem obrigação de amar Esaú? Deus não tem obrigação de amar ninguém. Deus criou o homem, colocou o homem lá no Éden, no paraíso, no lugar excelente, deu tudo o que ele precisava, deu autoridade, deu comunhão com ele, e o homem quebrou essa aliança, o homem pecou, desobedeceu a Deus, rompeu o acordo. Que dever Deus tem de amar esse ou aquele ou não amar? Deus é o Senhor. É isso que nós pregamos. E não podemos ter medo, receio de pregar o senhorio de Deus. O dia que nós tivermos receio de falar sobre o senhorio de Deus, nós não podemos então, temos que fechar a Bíblia e acabou. Deus é o Senhor.
Que diremos, pois? Paulo levanta, que diremos, pois? É injustiça para Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ah, Senhor, mas não é? Não. Ele é que diz para a gente, não é assim não. É Ele que diz. Então, Deus, o Senhor é soberano. Se Ele endurece o coração de Faraó e Ele diz para Faraó, e você ainda está resistindo ao meu povo, Ele tem autoridade para dizer isso. E Ele não mente porque Ele é justo. E Ele não está errado porque Ele é perfeito. Acabou. Estamos tratando isso porque você corre o risco de estar lendo esse texto. Opa, aí o Senhor endureceu o coração de Faraó. Opa, isso, mas como? O Senhor endureceu o coração dele, está dizendo aqui para ele que ele está Existindo. O Senhor é justo. O Senhor é santo, Ele é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo esclarece isso aqui. Então, não é segundo o que Paulo responde e esclarece, não é segundo o que muitos esperam, mas segundo a doutrina da soberania de Deus. Uma doutrina que não agrada a homens, mas que exalta ao único que é digno. Essa doutrina exalta a Deus. O Senhor deixa claro que é Ele que tem a autoridade. Assim também alguém poderia se levantar e falar sobre Faraó essa questão. Será que Faraó é inocente? Vamos ver mais duas situações ainda. Eu não sei, eu acho uma coisa fantástica essa doutrina, é bom a gente bater aqui. Uma outra coisa, a traição do Senhor. Traição de Jesus. Era algo determinado por Deus, ou seja, iria acontecer. Isso iria acontecer, estava determinado pelas Escrituras. Salmos messiânicos já falavam, olha, aquele que levanta, aquele que põe a mão no prato, agora é o que vai me trair. Isso já está em Salmos. Tinha que acontecer. Diante dessa determinação, seria então Judas um inocente usado para fazer um trabalho sujo? Alguém poderia pensar, espera aí, coitado de Judas, né? Alguém tinha que trair Jesus? Coitado, foi Judas. Não. Não é dessa forma que as coisas são avaliadas. Não é assim. Entendemos que Deus se utilizou de um homem que era entregue à cobiça, que roubava a bolsa de donativos para vender, aliás, roubava a bolsa de donativos e até para conseguir mais dinheiro ele se dispôs a vender o Senhor para entregá-lo aos fariseus. Esse era o caráter dele, ele não era um coitado que foi, pela determinação de Deus, Judas, que era ali alguém tão bom, teve que fazer. Não é uma peça de teatro que pega um sujeito honesto para fazer um papel de desonesto. Não é isso, não. Ele era alguém dado à cobiça. Quando você lê o livro de João, João já fala, ele tirava aquilo que se colocava na bolsa. Ele já era aquele que dentro do colégio apostólico ali, ele era o que carregava a bolsa com os donativos. E ele tinha interesse para ele tirar desses donativos para seu próprio uso. Quando a mulher quebrou um vaso de alabastro lá e ungiu a cabeça de Jesus, algo extremamente, um unguento extremamente caro, aí então foi ele que disse, olha, mas isso daí podia ser vendido para dar aos pobres. E aí João registra lá, porque ele tirava da bolsa. Tinha que acontecer. A traição tinha que acontecer. Mas não foi um inocente, não foi alguém que fez o papel de traidor, era alguém que tinha um caráter de traidor. Faraó não é um coitadinho que está sendo endurecido, é alguém soberbo que está sendo quebrantado pelo Todo-Poderoso.
Não é dessa forma que você... Daqui a pouco você vai julgar. Bom, eu matei porque eu tinha que matar. Fazer o que? Estava escrito que eu tinha que matar. Isso que você está dizendo tem nome de determinismo. Determinismo é outra coisa. O homem, ele pode ser trabalhado, ele pode ser moldado, ele pode ser transformado. O caráter do homem, ele sofre essa influência, boa ou ruim. E dentro da soberania de Deus, ele tem sim como agir diante dessas situações. Nós não somos máquinas. Olha, eu fui criado para fazer andar... Não é dessa maneira. Aí nós podemos cair nessa situação. Mas não é isso não. O homem, Deus deu ao homem a responsabilidade. O homem tem responsabilidade naquilo que ele faz, na maneira como ele age, ele tem responsabilidade. Deus não é um Deus que criou, você está programado, pá, tá. Não é bem essa forma que a gente pode entender a soberania de Deus. Por isso que esses dois elementos caminham juntos e ninguém vai conseguir cortar exatamente, dividir exatamente soberania de Deus, responsabilidade humana. A Bíblia afirma a presença das duas na vida do homem, mas querer discernir, dissecar esses pontos, nós não conseguimos. Isso não é detalhado. Fala. É por isso que é difícil formar ainda. Veja bem, à luz do que a gente entende na Bíblia, a natureza humana foi afetada pelo pecado. Acabou. Nós somos inclinados para o mal. Entretanto, pela graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, esse homem inclinado para o mal recebe uma nova natureza em Cristo. E isso vai trabalhar na vida dele. Isso vai motivar mudanças na vida dele. Isso vai acontecer. Então não é assim, aquela ideia, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Não. Isso daí dá na música lá. Na vida, não é assim. Existem algumas marcas no caráter do ser humano que permanece. A pessoa é uma pessoa rígida. Agora, era sem Cristo, ela era rígida. Ela conheceu a Jesus, foi transformada. Ela continua rígida. Não quer dizer que ela agora... Não, ela pode continuar rígida, mas agora aquele material que era usado para um determinado fim, talvez que causava tanto mal, vai ser utilizado para uma outra realidade. Paulo era um sujeito duro, aparentemente. Antes ele era duro. Ele não se tornou um cara... todo maleável. Não, ele continuou duro, mas agora a rigidez que ele tinha, essa essência que ele tinha foi aplicada no Evangelho, na defesa do Evangelho. É um instrumento, é que nem quem tem uma guitarra e toca embalada. Aí ele é convertido, agora pega aquela guitarra lá e vai agora, não, agora só vou louvar a Deus, só vou, sei lá, é alguma coisa assim que muda. Continua sendo uma guitarra, não mudou, continua tendo as mesmas cordas, tem que ter o mesmo diapasão, muita coisa vai continuar igual, mas alguma coisa ali mudou. Então é nesse sentido. Então nós vemos nessa situação aqui de Judas. Um outro contexto também interessante, né? Aqui em Romanos mesmo 9, versículo 19. Veja só ainda naquela situação que Paulo falou, que Deus compadecer-me de quem me compadecer, endurecerei a quem quiser endurecer. O Senhor está dizendo aqui essas coisas. Aí veja só o que Paulo escreve no verso 19 de Romanos 9. O que diz lá? Ou
seja, mais uma vez, Paulo levanta a questão da seguinte forma: por que Deus se queixa do fato de muitos não crerem, sendo duros de coração, se na verdade Ele é poderoso para fazer o que Ele deseja, inclusive amolecer os corações? Por que o senhor se queixa? Ele podia mudar tudo isso. Paulo, olha, o livro, a carta aos Romanos é fabulosa. Aqui, ou nós nos rendemos à grandeza de Deus, ou você vai bater contra os duros aguilhões, né? Olha só o que ele está levantando. Então, presta atenção agora na resposta de Paulo. Olha lá o versículo 20. O que diz lá? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou seja, o que Paulo diz? Olha, teme a Deus. Tenha temor de Deus. Então, às vezes, nós queremos levantar uma coisa. Mas se Deus pode, por que Ele... Abaixa o tom. Abaixa o tom. É isso que Paulo está dizendo, né? Olha só. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E aí ele vai discorrendo, não tem oleiro direito sobre a massa. Então, gente, tudo isso para a gente entender essa questão que não há uma incoerência. O Senhor endureceu o coração de Faraó. E agora ele diz para o Faraó: por que você ainda continua resistindo aí e não quer deixar o meu povo sair? Precisamos entender a grandeza de Deus, o conhecimento que Ele tem do coração do homem e nos submeter, nos render. Não dá para discutir, não dá para argumentar, não dá para tentar ser sábio o suficiente para ter resposta para estas coisas, né? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Se Ele está dizendo que é assim, acabou. É isso. Isso não serve para o mundo, isso para o mundo não satisfaz, e para muitos crentes ainda fica, não, mas tinha que ter. Bom, aí então é entre o homem, entre o coração do homem e Deus. Ou seja, se Deus está dizendo que o faraó se levanta contra o seu povo, é porque era isso que a despeito de todos os fatos estava acontecendo. O coração de Faraó continuava se levantando contra o povo de Deus. Ok? Alguém falou alguma coisa? Oi, fala. Sim, o Senhor, esse Senhor aquele, ele está aqui anunciando a vinda do Espírito Santo, né, a obra que ele faria mediante o Evangelho que estava prestes a chegar futuramente, a chegar. Ele está dizendo a obra que ele faria, que ele ia tirar, né, o coração de pedra e dar um coração novo, como está sendo anunciado na Ezequiel 36, verso 26. É isso que ele ia fazer, vai transformando, né? O ser humano, ele é resistente. Eu sempre lembro do coração do próprio Nabucodonosor. O coração do faraó morreu incrédulo e duro, até onde sabemos. Mas e o coração de Nabucodonosor, que era um rei terrível? E ele, Daniel falou para ele: você vai ser lançado fora, distante dos homens, vai viver como um animal, até que reconheça que o céu domina.
E as palavras de Nabucodonosor depois foi exatamente isso, né? Que ele reconhecia que o Senhor tem autoridade sobre tudo e sobre todos e assim por diante. Pode falar. Eu creio que é esse o ponto. Quem é Deus? O que nós conhecemos de Deus? Nós conhecemos a palavra de quem é Deus. Que esse é o ponto. Se a gente realmente tem um conhecimento cada vez maior de Deus, dos seus atributos, da sua justiça, da sua vontade, da sua magnificência, você não tem como não se surpreender. Agora, se você não tem uma imagem de Deus grande, nunca vai ser suficiente. Como Paulo fala, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quem vai entender toda essa coisa? Mas enquanto a gente conhece de Deus, acho que o livro de Deus fala assim, se é que quereis que o Senhor é bondoso. Então, a gente não conhece muito de Deus, não confia nele, o resto tudo despeita. Por isso que o conhecimento de Deus é que nos aproxima mais desse entendimento. Não tem como... É alguma coisa que é pela fé, é pela rendição, é pelo reconhecimento, né? Nós não conseguimos compreender, mas nós sabemos que Deus é amor, que Ele é justo e perfeito. E me rendo a isso. Se alguma obra eu não entendo, está dentro desse amor, justiça e perfeição. Por mais que pareça que não, mas isso daqui é muito estranho. Deus é amor, é justiça e é perfeição. Sei lá, estou citando apenas 3 aqui. Mas é isso, não tem como a gente discutir essas questões, né? Quando alguém tenta julgar as obras de Deus, aí ele acaba entrando num buraco que não tem saída. Não tem como discutir isso, né? Falando sobre salvação, Exatamente, né? Quando se depara com essas coisas, querer compreender, não temos como compreender plenamente, mas nós temos que conhecer a Deus e nos render. Aliás, quem quer conhecer a Deus é conhecer a Jesus, né? Que era amoroso, que suportou, que tolerou, que conviveu, que amou até o fim, que deu a vida por nós. Esse é o nosso Deus, né? Mas as obras de Deus são grandiosas, não temos como esclarecer. Certa vez, quando aconteceu aquele tsunami, não sei se era Natal, era o Natal, né? 2004, né? Então, quando aconteceu o tsunami, foi uma coisa, né, devastadora. Morreram mais de 300 mil pessoas, né? E um pastor muito conhecido escreveu um artigo nesse período, né, um artigo que, mais ou menos, o resumo é esse. Se Deus é poderoso, então Ele não tem amor. Ligando a questão de Deus não ter interferido ou impedido o tsunami. Se Deus é poderoso, então Ele não tem amor. Se Ele tem amor, então Ele não é poderoso. Como quem diz, se Ele fosse poderoso, né, e tivesse amor, Ele não permitiria que aquilo acontecesse. Se Ele é poderoso e tem amor, o amor dele não permitiria que ele deixasse isso acontecer e agir com poder. Ou seja, ele, como quem diz, colocou Deus contra a parede. Isso nas ideias dele. Ora, se Deus permitiu que isso acontecesse, então Deus não tem amor. Ou então Deus não tem poder. Por isso que aconteceu. Ele ia fazer o quê? Não tinha como impedir. Quando você tenta julgar as obras, você acaba falando besteira.
você acaba falando bobagem. Então, a Bíblia é clara, Deus é todo poderoso, Deus é todo amoroso. Então, ainda que eu não entenda todas as coisas, elas estão dentro desses atributos de perfeição divina, né? Nós estamos lá de cá, né? Jó nos dá um exemplo da compreensão desse amor e grandeza e justiça de Deus, né? Foi te levado 10 filhos dele num só dia. A mãe não suportou e falou para ele: olha, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Ele falou: nós recebemos tudo de bom que ele mandou, agora nós não aceitamos isso não. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não temos como explicar as coisas, mas essa história aqui dos 10 mandamentos engrandece o poder de Deus, a autoridade de Deus. É uma coisa fabulosa e precisamos tentar tirar para nós, aproveitar o máximo daquilo que esses acontecimentos podem oferecer. Vamos, irmãos, encerrar orando. Nossa, 9h20. Vamos parar aqui. Que versículo que é? Anota lá. 9:17.